Só dá para redirecionar se souber a direção. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, eu sou mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina a gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. Hoje é dia de montar o treino semanal da letra C do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos no Dia a Dia. C de cuidados com o corpo, emoções e mente. CEM, SEM, essa tríade inseparável. Nos capítulos anteriores dessa área, nós vimos as pedras fundamentais: incoerência, coexistência e coerência do pensar, sentir e agir. Quando pensar, sentir e agir estão incoerentes, é a vida caótica. Ponto. Porque o pensamento está levando para um lado, os sentimentos para um segundo lado e o agir está completamente num outro caminho. Então fica a vida girando em círculos. Quando se tem consciência desse processo, começa primeiramente indo para a coexistência. Esses caminhos vão andando em paralelo e então, quando há a sinergia do pensar, sentir e agir, aí é a coerência. E aí é quando a vida fica leve, e quando a vida caminha, e quando as coisas acontecem. E quando temos consciência desse processo e percebemos esse caos mais cedo, a gente consegue reajustar muito mais fácil e mais rápido. Vimos também a importância do biopsicotipo. O seu corpo, esse daí agora, ele conta a sua história. É necessário fazer as pazes com esse corpo, com essa história, para ter uma vida mais leve, um pensar, sentir e agir com mais leveza. Não é lá na frente, quando aquele super corpo ideal, que eu acho que é o ideal, eu tiver aquele corpo. Não! É agora. Porque nós estamos fazendo uma revolução. Sim, estamos revolvendo muitas camadas, fazendo muitas mudanças para evoluir. E há desconfortos no processo. Os desconfortos eles vão mudando, no começo tem muito mais desconforto. Pensa numa mudança e vai diminuindo esses desconfortos. E aí, você terminou a mudança e você já está morando nessa casa nova, por exemplo. Só que essa casa, você continua morando nela. Você precisa continuar mantendo essa casa limpa, abastecendo essa casa, cuidando para que, fazendo uma manutenção preventiva, que pode ser chamado de desconforto. Cada etapa, cada ciclo, cada degrau tem os seus desafios. Mas bora, continua e mantenha a importância e atenção. Eu falo principalmente com mulheres aqui. Então vou falar da mulher, como é importante nós mulheres termos uma relação saudável com o corpo. E essa relação saudável, ela não é fomentada pela mídia, ela não é fomentada pelas redes sociais, ela precisa vir de dentro, ela precisa ser descoberta, ela precisa ser conquistada, nutrida e desenvolvida de dentro para fora. Porque não dá para ter pleno prazer na vida sem uma boa relação com esse corpo que você tem agora, com a imagem que o espelho mostra agora. Encontre o que tem de belo em você, no seu corpo, os movimentos que ele é capaz de fazer, a forma que ele consegue te dar, a forma que ele consegue te levar na vida. Encontre o que é belo e bom agora. E veja também, o que é que o seu corpo fala que a emoção cala? É o biopsicotipo, tá tudo sempre aí. E vá agindo e haja com postura além das circunstâncias. O que você vai fazer apesar do que fizeram com você? Fazer o que é certo apesar do que fizeram. Do que já aconteceu conosco, sim, é desafiador. Sim, desafia a dor. Aqui estamos construindo um desistir de desistir, com constância, estabilidade e depois melhoria. Estamos aqui treinando o nos tornarmos inabaláveis, infalíveis e imparáveis.
No último áudio dessa área, nós juntamos mais um tijolinho. Falamos sobre o 12º passo, o transbordo e servir. Nesse passo, saímos de nós e, a partir de nós, vamos servindo ao próximo. É sobre altruísmo e amor, sem barganha, sem esperar nada em troca e sem ficar alardeando o que fizemos ou deixamos de fazer. Bora aprofundar? Estamos falando sobre o mapa da transformação, o desenho que eu fiz, que representa os 12 passos, os seus ciclos, suas camadas e as virtudes norteadoras. Estamos aprofundando sobre a segunda camada, que divide em 4 os 12 passos. Essas quatro são os 4 R's, na verdade tem o 5º R. O primeiro R, reconhecer desconfortos, resistências ou platô. O segundo R, refletir o que está acontecendo, por que está acontecendo, para que está acontecendo, o que pode ser feito. O terceiro R, reparar, fazer os ajustes necessários, os consertos necessários, as conversas necessárias, os planos necessários. Então, isso feito, redirecionar para onde nós vamos. E depois desses 4 R's vem o 5º R, que é repete o processo, porque é cíclico. Isso serve para os 12 passos, mas principalmente para a vida. Eu fiz um mapa de transformação para a vida. Essa próxima camada, esses R's, é sobre a atenção plena. É a prática da atenção plena, da consciência. Perceber o estado interno no dia a dia, na prática, para ir transformando. Falamos sobre os 3 R's nos áudios anteriores. Hoje vamos nos aprofundar no 4º R, redirecionar. Esse 4º R, ele engloba os passos, os 10º passo, o 11º e o 12º passo. O 10º passo é sobre vigiai e orai, é sobre essa constância, é sobre essa atenção, é sobre se manter atento a estar conectado com um poder superior. O 11º está profundamente conectado com essa espiritualidade, com esse treinar, entregar e melhorar. Falta até palavras, porque realmente esse 11º passo ele não é lógico, ele é completamente fora do plano material, é sobre se conectar com esse todo, perceber quão maior nós somos do que apenas esse plano material. Por isso que eu sempre falo tanto da natureza, basta olhar para a natureza. Olha a complexidade, olha o universo. Nós podemos ir lá para o macro, para fora, mas podemos vir aqui para dentro. Olha a complexidade do corpo humano. Olha a complexidade de dos sistemas, como eles são organizados dentro do seu corpo. Olha a coisa mais boba que a gente se perde. Olha como a unha cresce. Olha como o cabelo cresce. Perceba como isso tudo é sem esforço. E a natureza, ela é sem esforço. Então, é sobre buscar essa conexão com o que é, com a leveza do que é. E a partir desse ponto, nós vamos para o 12º passo, porque nós estamos tão cheios, tão entusiasmados, tão cheios de Deus, que nós começamos a transbordar isso. Contudo, todavia, nós estamos sempre transbordando. A gente transborda o que está cheio. E os resultados que estão em volta são do que está dentro, porque é primeiro dentro, depois fora. E como é importante essa conexão com o todo, para que nós transbordemos cada vez mais uma água mais limpa, mais pura, que nutra realmente fora, mas primeiro precisa estar limpo dentro. E também é necessário saber para onde se está indo, porque, repetindo a chamada, só dá para redirecionar, que é sobre esse 4º R, quando se sabe a direção. Por isso tem toda essa construção que nós fazemos. Quais são os básicos? Para onde você está indo? Qual é a pedra angular? Para o que você está fazendo? O que sua roda está te dizendo? Para onde você está indo? O que é vida leve para você?
Portanto, só dá para redirecionar se você souber para que direção você está indo. Essa direção, ela tá leve? Nós vamos nos aprofundar um pouco para frente sobre isso, porque é a pergunta que eu vou fazer agora, que é importante. E eu desejo que você ouça com calma e com atenção. Por isso eu estou mudando um pouco o ritmo da minha fala. Essa direção, essa construção que você fez até aqui, que você tem feito, é a vontade do poder superior? Vontade com V maiúsculo. Hã? Como assim, Suzane? Não, mas me diz assim exatamente como é que eu faço. Eu já venho conversando até aqui. Peça constantemente. Dentro do seu quarto, feche a porta e converse da forma que você entende. Peça constantemente qual é a sua vontade. Mostre o seu radar, abra o seu radar. Lá você escreveu, tem o seu Commonplace Book, tem a sua roda. Abra e coloque isso para Deus. Deus, essa aqui é a sua vontade? Ou como você chama? Como você chama esse poder superior? Essa é a sua vontade? Peça e continue pedindo. Mas, Suzane, e na dúvida? Eu já tive dúvidas em vários momentos. Ainda tem vários momentos que eu ainda tenho. Essa conexão com o poder superior, ela é treinada e ela é um relacionamento, assim como qualquer outra pessoa aqui no plano humano, a relação com o poder superior, ela também precisa ser nutrida. Você tem uma boa relação com pessoas aqui no plano humano quando você nutre essa relação. Então essa relação com o poder superior, ela precisa ser nutrida, renutrida, reencontrada. Vai encontrando a sua forma. Espero em determinado momento eu vou ter conteúdos de falando da minha experiência, como é que eu tenho feito isso, como é que eu faço essa reconexão com o poder superior. Mas até lá, vá fazendo da sua forma. E se está na dúvida se essa direção, não dá para ficar parada também, porque a vida ela é fluxo, ela é constante, não dá para ficar parado. Enquanto isso, se você está na dúvida, só continua fazendo o melhor possível agora. Siga o LCI, o locus de controle interno. O seu coração expande quando você tem essa vontade dentro de você e ela está conectada com o todo. Continue fazendo os básicos bem feitos da melhor forma possível. O que você está sentindo é bom, belo e verdadeiro? Só segue em frente. Bom, belo e verdadeiro. Segue em frente. Mas tenha atenção ao vício na barganha. Eu faço o que é certo, portanto, a outra parte precisa fazer o equivalente conforme eu acho que deveria ser feito. Isso é barganha. Para relações humanas e relação com o poder superior, é fazer o que é certo da melhor forma possível, livre de querer nada em troca. Porque a decepção com o outro vem porque nós fazemos esperando algo em troca. Faça livre de expectativa, zera a expectativa e foca na intenção. É sobre isso que esse R de redirecione fala. E temos o quinto R, que é repita. Repita o processo. Ou porque teve desconforto e resistência, ou um platô. Quando está tudo indo fluido demais, é necessário subir o nível. Porque, como eu disse, a vida é um fluxo, ela está sempre expandindo, sempre em movimento. Não dá para parar no degrau que você está. Se você está num degrau bom, tá tudo pronto para você subir. E então a vida começa a acontecer vários desafios porque você não está subindo o degrau, porque você não está pulando para o próximo ciclo, você não está quebrando a barreira do próximo ciclo. E sim, vai ter desafios, como eu falei. O óbvio precisa ser relembrado. É uma jornada de vida, é um processo que ele continua acontecendo ao longo da vida. A jornada da Fênix não é só esse período, é para a vida. É como uma lapidação de um diamante. Nós recebemos uma pedra bruta ao nascer e vamos recebendo instruções e ferramentas ao longo da vida.
E ao final da nossa vida entregamos essa pedra lapidada, da forma que nós conseguimos. Presta atenção, todo esse processo é uma dança. São 12 passos. Cuidado com dança de 2, 3 ou 4 passos. São 12 passos, 5 R's. E tem mais também as virtudes norteadoras que nós já vamos conversar para frente. Faça a lapidação de todas as facetas do seu diamante. Busque deixar o mais uniforme possível. Atenção para não se perder na faceta que você tem facilidade. E aquela faceta ela ficou tão linda, tão brilhosa, que você fica lá polindo, 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 passando só uma flanelinha, porque ela já está tão polida em algo que você tem facilidade. Mas as outras facetas estão brutas, ou estão com um polimento que não tem brilho ainda. Tenha coragem de olhar para todas as facetas e não se perder no reflexo da faceta que você já poliu, que ela já está fácil, que ela já está bela, que ela já está plana. Gira seu diamante. Faça todas as facetas. É sobre manter essa postura fênix, e isso é uma escolha deliberada, intencional e diária. É focar na intenção, não na expectativa. Aqui eu não tenho pretensão de oferecer respostas completas e perfeitas para dúvidas antigas e existenciais. Aqui eu ofereço a minha experiência, os resultados pessoais. Isso são as respostas que transformaram profundamente a minha vida, e eu creio piamente que é possível transformar outras vidas com esse processo. Porque felicidade é sobre manejar com maestria as cartas recebidas da vida, essa pedra bruta que nós recebemos. Estamos no cuidados com corpo, emoções e mente. Como está exercício físico? Constância, primeiro, depois estabiliza e em terceiro você melhora. É sobre a decisão de fazer dar certo. Sim, são várias áreas, várias funções, várias pessoas, vários sonhos, várias facetas desse diamante. Mas quando fazemos o básico, o melhor que pudermos a cada instante, vai ficando mais leve. Tire o olho da maratona inteira e se concentre apenas no próximo passo possível. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book, preencha e leia a sua roda mais leve. O hábito angular dessa semana, como está? E o olho no seu radar da Vida Mais Leve 360? Como é que foram as ações que você tinha planejado para essa semana? Houveram ações? Essa é a tração da roda traseira. Como é que foi a tração da roda traseira em cuidados com corpo, mente e emoções? E levando tudo isso em consideração, quais são as ações para a próxima semana? Qual é a direção? Estamos falando de redirecionar hoje. É justamente isso. Qual a direção na próxima semana em cuidados com corpo, emoções e mente? É sobre o mínimo viável agora, para o curto e curtíssimo prazo. E aí, quem é que quer redirecionar com leveza na direção certa? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.